Jesus, o Messias cristão. Um de seus discípulos sempre foi considerado culpado por sua morte. O motivo? 30 moedas de prata. Mas Judas realmente traiu seu mestre por dinheiro? Será que ele até mesmo existiu? É só analisar os evangelhos e outros suspeitos com motivos razoáveis emergem das sombras. Sacerdotes vingativos, um cruel governador romano, pregadores rivais e um príncipe assassino. Após 2000 anos, chegou a hora de reabrir esse caso. Jesus, as últimas 24 horas. A crucificação de Jesus lançou uma religião que varreria o mundo. A história da Páscoa e dos últimos 5 dias de Jesus em Jerusalém é fundamental para a fé cristã. É a história de um Salvador inocente, Jesus Cristo, traído por um negociante inescrupuloso, Judas Iscariotes. Mas e se a história condenou o homem errado pela morte de Jesus? Jerusalém, a cena do crime. Em algum lugar dessas ruas, Judas deve ter aceitado dinheiro em troca da traição de seu mestre. Soube que precisam de informações. Ninguém nega que alguém engendrou a morte de Jesus. Mas estudiosos da Bíblia do mundo todo entram em discordância quanto à culpa de Judas. Acho que ao analisar uma figura como Judas, devemos nos perguntar se existe algum tipo de base histórica em relação a ele. É triste ver que a história cristã colocou cada vez mais culpa sobre Judas, e isso é fato. Aprendemos que Judas Iscariotes sai e faz uma barganha com o sacerdote dirigente. E eu acho que isso é muito histórico e faz todo o sentido. Uma equipe de historiadores e teólogos irão liderar uma investigação desse caso encerrado. Eles vão se debruçar sobre os 4 evangelhos do Novo Testamento e realizar exames forenses nas cenas icônicas da Semana Santa. Um dos maiores desafios para os estudiosos da história de Jesus é determinar por que Jesus morreu e quem foi o responsável. Eles irão comparar os evangelhos entre si e com fontes históricas. Minha tarefa é analisar todos esses dados e ignorar a teologia para encontrar evidências de história real. Eles vão traçar os perfis de cada suspeito. Alguns deles são surpreendentes, mas totalmente plausíveis. Pôncio Pilatos foi o responsável? A hierarquia judaica foi responsável? Judas Iscariotes foi o responsável? As massas foram as responsáveis? Quem foi responsável pela morte de Jesus? Este é um dos mistérios pelos quais os estudiosos tentam se enveredar, e não é de surpreender que estudiosos diferentes encontrem respostas diferentes. Domingo. 5 dias para a morte de Jesus. É a semana da Páscoa no ano 33 da era cristã. Do lado de fora dos portões de Jerusalém, Jesus chega com seu grupo de discípulos. Vejo Jesus como uma pessoa que tem uma energia carismática tremenda. As pessoas ficavam admiradas em sua presença e sabiam, quando estavam perto dele, que havia algo muito especial. Jesus é um entre as centenas de milhares de judeus que vieram de todos os cantos da Terra Santa para o festejo judaico mais importante do ano. A
semana da Páscoa em Jerusalém devia ser uma grande loucura. Não se esqueça que a Torá, a Bíblia judaica, diz que você tem uma obrigação. Você tem que ir a Jerusalém celebrar a Páscoa e deve fazer isso todos os anos. Mas, segundo os evangelhos, este ano é diferente, porque Jesus de Nazaré está prestes a trazer um novo reino de Deus. Escuta. Vão até o vilarejo. Sim, senhor. Assim que vocês entrarem, verão um burro. Sim, senhor. Desamarrem-no e tragam-no até mim. Entenderam? Tudo bem, vamos. Os evangelhos dizem que Jesus cumpre a profecia do Velho Testamento que, montado num burro, o Messias entraria triunfante em Jerusalém. Vamos receber o nosso Messias. Recebam bem o nosso Messias. Vamos dar boas-vindas ao nosso Messias. Ele é o nosso Messias. Por 3 anos, ele tem pregado sua mensagem de igualdade nos vilarejos da Galileia, no norte agrícola. Aqui em Jerusalém, ele atrai multidões ainda maiores. Claro que ele estava em contato com as necessidades do povo. E como ele mesmo tinha crescido na pobreza, num círculo de camponeses e tinha forte sensibilidade para o sofrimento do povo. Mas os 4 evangelhos revelam que existem vários homens que se sentem ameaçados por sua mensagem e por seu poder sobre o povo. Os suspeitos são os seguintes: Caifás, o sumo sacerdote do grande templo. Ele preside todos os assuntos religiosos em Jerusalém. Ele era um homem rico, um homem de privilégios, um homem de poder. Era a dinastia sacerdotal que dominava o primeiro século. Até mesmo Roma respeitava a autoridade que Caifás tinha dentro do templo. Roma manda aqui há 30 anos. Nesta semana da Páscoa, Caifás não pode tolerar qualquer perturbação da paz. Seu mestre romano não permitirá isso. Pôncio Pilatos, o governador romano, acaba de chegar de sua casa no litoral, na Cesareia. Ele não está aqui para desfrutar dos festejos. Ele está aqui para manter a lei e a ordem. Pobre Pilatos. Imagino que ele já está de mau humor quando chega à cidade. Ele aparece com cerca de 3.000 soldados. Ele é responsável por garantir que toda essa loucura aconteça de maneira organizada e que todos voltem para casa em segurança. E há outros em Jerusalém que querem Jesus fora do caminho. Os fariseus, uma seita judaica ortodoxa que entrou em conflito com Jesus repetidas vezes durante esses 3 anos. Os pregadores fariseus acham que Jesus é liberal demais e popular demais. Sabemos que alguns dos fariseus, e o grupo é grande, alguns dos fariseus estão importunando Jesus, estão tentando enganá-lo. Provavelmente eles sentem inveja, esse homem tem seguidores. Mas mesmo alguns dos próprios seguidores de Jesus podem ter se cansado de seus ensinamentos pacifistas. Vários judeus de Jerusalém querem se rebelar contra os romanos que ocupam sua cidade. E, finalmente, Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande. Antipas, governante da Galileia, vem caçando Jesus há meses. Suspeito que Antipas tenha tido seus próprios interesses em mente e queria apenas garantir que Jesus sumisse de maneira apropriada. Conforme a semana se desenrola, cada um dos inimigos de Jesus vai mostrar seu rosto. Segunda-feira. 4 dias para a morte de Jesus. Jesus vai diretamente ao grande templo de Jerusalém. Os historiadores dizem que compreender o que aconteceu aqui é a chave para descobrir quem entregou Jesus. Mestre, veja.
As atitudes dele, nesse dia, farão seus inimigos saírem das sombras. Vamos. Para Jesus, o templo deve ser uma casa de Deus. Mas os evangelhos dizem que era dominado por um clã de sacerdotes vigaristas e repleto de trapaceiros e charlatães. Existem várias provas nas fontes judaicas sobre ter cautela com os sacerdotes, porque os pesos deles não são exatos. Vamos! Paguem os impostos aqui! Paguem os impostos! No templo, os peregrinos podem apenas comprar animais para sacrifícios com moedas locais. Isso os deixa expostos à exploração por parte dos cambistas inescrupulosos. Solta ela! Deixa ele! Calma! Eu vim primeiro! Jesus teria ficado furioso. Uma coisa que sabemos sobre Jesus é que ele sempre lutou pelos desprivilegiados. As pessoas estavam sendo marginalizadas, jogadas na sarjeta da sociedade. Ele daria sua vida por elas. Ele ficaria furioso vendo esse povo ser trapaceado. Moedas! Aqui tem as moedas! Vamos! Troquem as suas moedas aqui! Não está escrito que minha casa deve ser uma casa de oração? Vocês a estão transformando num antro de ladrões! Não! O que você fez aqui? Tenha piedade! Isto aqui está parecendo um mercado! Estamos só para receber! Essa atitude de Jesus resume muito bem a mensagem que ele vinha pregando na Galileia através de seu ministério, de que o status quo, os governantes que estão no poder, eram corruptos e que Deus iria derrubá-los e introduzir algo novo. Segundo a tradição do Evangelho, os governantes da época, os sumos sacerdotes do templo, ficaram revoltados com o protesto violento de Jesus. Que providências vamos tomar? Os sacerdotes permitiam que os cambistas operassem no templo e eles lucravam com esse embuste. Mas não foram apenas os sacerdotes que se ofenderam. Depois do incidente no templo, os romanos, os fariseus e Herodes Antipas tinham a munição de que precisavam para conspirar contra Jesus. Mas qual deles realmente entregou Jesus? Os evangelhos alegam que foi alguém de seu círculo interno. Judas Iscariotes. Quarta-feira. 2 dias para a morte de Jesus. Há 2000 anos, um homem acima de todos os outros tem sido culpado pela morte de Jesus. Um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes. O caso contra Judas. Todos os 4 evangelhos alegam que Judas entregou Jesus aos sacerdotes por dinheiro. Eles não especificam onde ou de quem ele aceitou o suborno, mas os historiadores podem arriscar um palpite. A cidade de Jerusalém estava lotada naquela época do ano. Então teria sido fácil para Judas Iscariotes ir até a casa opulenta de algum sacerdote e falar com um criado. Encontrar alguém no portão e dizer: olhe, sei que estão interessados em conseguir informações. Eu tenho informações. Posso levá-los até ele. Moedas. Segundo o Evangelho, um dia depois de Judas aceitar o dinheiro, Jesus e seus discípulos se reuniram para a ceia da Páscoa. A última ceia é uma das cenas mais icônicas da tradição cristã. Aqui, Jesus previu a traição de Judas. O que foi escrito deve ser cumprido. Aquele que divide o pão comigo vai se virar contra mim. Um de vocês me trairá. Pergunte de quem ele está falando. É o homem a quem eu darei este pedaço de pão.
No Evangelho de João, Judas se embrenha na escuridão para revelar aos sacerdotes onde Jesus poderá ser encontrado mais tarde, naquela mesma noite. Vá. Faça o que deve fazer. E faça rápido. Qual foi o motivo de Judas? Acho que ele era ganancioso. Acho que ele sentia amor pelo dinheiro. Acho que no fim ele se deixou dominar por um espírito do mal. Pode ter sido o desejo de Deus, algum tipo de providência. Talvez tudo tenha feito parte de um plano maior. É esse tipo de atitude que se vê nos evangelhos, na tentativa de aceitar um fato tão embaraçoso, que um dos 12 traiu Jesus. Mais tarde, naquela noite, no jardim Getsemane, nos arredores das muralhas da cidade, a profecia de Jesus se cumpre. O Senhor é capaz de tudo. Que este cálice seja afastado de mim, ó Pai. Pai, o Senhor é capaz de tudo, se quiser. Afaste esse cálice de mim. Por que estão dormindo? Levantem-se. O traidor está entre nós. Mestre. Amigo. Faça o que você veio fazer. Judas identifica Jesus para um grupo de guardas do templo enviados pelos sacerdotes para prendê-lo. Você traiu o Filho do Homem com um beijo. Mas Judas realmente traiu Jesus? Alguns historiadores apontam grandes falhas no caso contra Judas. A primeira surge no Evangelho de João, que afirma que Judas era o tesoureiro do grupo. Ele faz parte do grupo, ele é um dos líderes. O motivo não pode ser aquele que Mateus indica. Mateus disse que ele queria dinheiro. Bom, ele era encarregado do dinheiro do grupo. Ele só precisava dizer, fiquem longe de mim, não está dando certo, eu vou fugir com o dinheiro. E ele teria conseguido muito mais dinheiro do que as meras moedas que dizem que ele recebeu. 30 moedas de prata não eram nada. Mas se não foi por dinheiro, há outro motivo para a traição de Judas escondido nos evangelhos? Dias antes, a caminho de Jerusalém, Jesus fez uma promessa a Judas e aos outros discípulos. Eles, seus 12 escolhidos, governariam junto dele todo o novo reino de Deus na terra. Agora, preparem-se todos. Nós podemos imaginar que, conforme o tempo passava e não havia sinais de que esse reino chegaria, alguns deles devem ter sentido certa raiva, talvez, ou desapontamento. Portanto, não é de surpreender que pelo menos um dos 12 discípulos se decepcionasse e se virasse contra a causa. Se já estava desiludido, Judas pode ter tomado sua decisão quando o grupo chegou a Jerusalém, o centro do poder político e religioso. Historiadores concordam que Jerusalém estava repleta de rebeldes políticos, desesperados para se verem livres dos dominadores romanos. Era muito fácil uma revolta ser iniciada e que as massas se exaltassem com a presença de líderes que pudessem comandá-las contra os romanos. Nós vemos Jerusalém como se fosse um vulcão. Ele ferve e alguma coisa vai entrar em erupção. Até os tradicionalistas acreditam que isso pode ter inspirado Judas a agir. A cidade estava em clima de rebeldia e Judas Iscariotes deve ter sido exposto a isso. E suspeito que isso tenha influenciado o seu modo de pensar. Imagino Judas Iscariotes ouvindo o povo dizer: o que o seu Jesus fez?
Ele curou muita gente, mas será que vai acabar com a dominação romana? Ele vai conseguir mudar as coisas em Israel para melhor? Vocês a estão transformando num antro de ladrões! Quando Jesus invadiu o templo, Judas esperava que essa violenta demonstração fosse se transformar em rebelião de grande escala. Shhh, agora não, não! Judas vê Jesus no templo e pensa, ei, é o meu herói, ele conseguiu. Qual é o problema, Jesus? O que está fazendo agora? Não é hora de rezar, é o momento de atacar. É o momento de ganhar a batalha. Não entende que vem dizendo todo esse tempo que vai combater Satanás, que vai trazer o reino de Deus? Jesus, vai lá! A frustração de Judas em relação a Jesus pode explicar sua visita secreta a um agente dos sumos sacerdotes para entregar seu mestre? Se você se deparasse com Judas, enquanto ele estava a caminho de se encontrar com o agente dos sumos sacerdotes e pudesse interceptá-lo e perguntar, Judas, como pode fazer isso? Como pode trair seu mestre? Acho que ele teria dito, eu o estou traindo? Foi ele que nos traiu. De qualquer forma, o Evangelho de Mateus atribui tamanho sentimento de culpa a Judas que ele se enforca. Mas será possível que os autores dos evangelhos tenham inventado não apenas o motivo para a traição de Judas, mas também o próprio Judas? Se Judas entregou Jesus porque queria se rebelar contra os romanos, então por que ele sempre é apresentado como se tivesse traído Jesus por dinheiro? Quando os 4 evangelhos são analisados na ordem em que foram escritos, surge um padrão surpreendente. O personagem de Judas vai ficando progressivamente mais ganancioso e mais vilanesco. No primeiro evangelho escrito, o de Marcos, Judas aceita dinheiro como suborno. No segundo, o de Mateus, descreve-se a quantia exata, 30 moedas de prata. Mas no terceiro e no quarto evangelhos, os de Lucas e João, Judas não traz Jesus apenas por dinheiro. Judas traz Jesus por estar possuído pelo demônio. No evangelho de Lucas, Satanás já dominou Judas. E quando chegamos ao evangelho de João, Judas é a encarnação das forças da escuridão. Então, por que os evangelhos literalmente demonizam Judas? A resposta pode estar no momento e no lugar onde os evangelhos foram escritos. Roma, 64 d.C. Uma geração após a morte de Jesus, o cristianismo havia se espalhado pelo Mediterrâneo e chegado até Roma. Mas declarar-se abertamente cristão na capital do império poderia custar a vida. Crônicas romanas dizem que o imperador Nero usava cristãos como tochas humanas para iluminar seu jardim. Ele também inventou uma nova forma diabólica de entretenimento: alimentar leões com cristãos. E os cristãos, considerados membros de uma seita que se desgarrara do judaísmo, não eram apenas perseguidos pelos romanos, eles também estavam sendo rejeitados por seus companheiros judeus. A igreja praticava uma perseguição intensa na época e, ao mesmo tempo, não era possível se proteger nas sinagogas, porque eles estavam sendo expulsos das sinagogas e considerados hereges. Nas décadas após a morte de Jesus, os primeiros cristãos faziam parte de um movimento basicamente clandestino. Eles se encontravam atrás de portas fechadas para compartilhar histórias sobre a vida e a morte de Jesus. Obviamente, essa perseguição dos cristãos influenciou a forma como os cristãos entendiam a si mesmos e as suas tradições.
Quando os cristãos contavam histórias sobre Jesus sendo perseguido, julgado e executado, eles contavam tais histórias sob a lente das histórias de sua própria perseguição. Mas todo o panorama político estava prestes a mudar radicalmente. Em Jerusalém, em 66 da era cristã, os judeus se rebelaram contra seus ocupantes romanos. Em retaliação, centenas de milhares de judeus foram massacrados. A cidade santa foi incendiada e o grande templo foi demolido. Aquilo foi como o 11 de setembro. Foi inacreditável. Era a única coisa que eles conheciam que duraria por toda a eternidade. E a destruição disso chocou todo mundo. Vários historiadores agora acreditam que quando os primeiros cristãos escreveram suas histórias sobre Jesus na forma dos evangelhos, eles tiveram que tomar uma difícil decisão estratégica. Deviam tomar partido de sua antiga religião, o judaísmo, ou deviam se aliar a Roma? O fato dos evangelhos serem escritos à luz da Primeira Guerra Judaica mostra que os autores se perguntavam: qual é o nosso lugar? Fazemos parte do povo conquistado? Fazemos parte do grupo dos judeus que recentemente foram totalmente arrasados pelos romanos? Ou há um jeito de argumentar que não nos opomos a Roma, que não nos opomos ao Império? Se fosse politicamente eficaz para os autores do Evangelho uma aliança com Roma, uma forma de conseguir isso seria demonizando um importante personagem judeu na história de Jesus. Alguns especialistas levam tal argumento ainda mais longe. Para eles, o personagem de Judas parece ser tão artificial que a questão é se ele realmente existiu. Todos temos que confrontar a questão. Judas é uma criação da história literária? Bem, podemos argumentar que sim. É necessário ter um protagonista como Jesus e também um antagonista que seria Judas. Assim tem-se uma bela história. O fato de o nome de Judas ser Yehudá, ou judeu, é outra razão para nos perguntarmos se ele é, na verdade, um símbolo do mal, não uma pessoa que existiu. Mas nem todos os especialistas compartilham dessa visão. Quem é que vai inventar uma história sobre Jesus apontando um dos discípulos como traidor? Não tem como. Acho que Judas é um personagem real e tenho certeza de que ele foi retratado e mais tarde visto por várias gerações da maneira como é visto, porque ele é uma personificação do mal. Assim como Jesus é a personificação do bem supremo. Recebam o nosso Messias. Seja qual for a verdade histórica, a história de Judas tornou-se central na crença cristã. Mas se o papel de Judas foi distorcido ou até mesmo inventado pelos autores dos evangelhos para que eles se distanciassem dos judeus, então quem entregou Jesus? Terça-feira. 3 dias para a morte de Jesus. Se o principal suspeito por trás da morte de Jesus, Judas Iscariotes, foi um artifício literário, então a investigação de assassinato continua aberta. Se o reino de Deus chegar amanhã, vocês estão prontos? Havia outros suspeitos em Jerusalém naquela semana, com fortes motivos para desejar a morte de Jesus. Se vocês acordarem pela manhã... Há 2 dias, Jesus vem pregando em todos os cantos do templo. Aqui, ele vai cruzar armas com um velho inimigo, os fariseus. O caso contra os fariseus. Por 3 anos na Galileia, Jesus havia se enfurecido contra os fariseus, uma seita religiosa de extremistas judeus que seguiam rigidamente as tradições do Torá.
Jesus acreditava que eles respeitavam a palavra, mas não o espírito da lei. Os fariseus queriam que o povo continuasse num certo estado de pureza o tempo todo, coisa que, na verdade, era apenas exigida no templo. E Jesus, ele discordava disso. Ele não concordava que era preciso lavar as mãos o tempo todo. Ele não concordava com as rígidas normas de Sabá. Não era permitido colher nem um grão de trigo para comer. Ele devia ser o maior antagonista dos fariseus. Segundo o Evangelho de Marcos, a intenção dos fariseus era destruir Jesus. E eles planejaram uma armadilha para ele. Mestre, eu tenho uma pergunta. O senhor é um homem honesto. Nós sabemos disso. O senhor nos ensina apenas a lei de Deus. Então, minha pergunta é... devemos ou não pagar impostos ao imperador romano? Os fariseus estavam tentando fazer Jesus rechaçar publicamente a ocupação romana e o imperador, um crime passível de morte. Seus hipócritas. Por que estão tentando me enganar? Deem-me uma moeda. Uma moeda! Sim, deem-lhe uma moeda. Deem-me uma moeda. De quem é esta cabeça? De César. De quem é a cabeça, a inscrição? De César. Portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele dá essa resposta aos fariseus, eles não gostam muito porque parece que ele é mais inteligente, mais forte e mais claro do que eles próprios. E sua tentativa de envergonhar Jesus acaba voltando contra eles mesmos. Por anos, Jesus vinha atraindo seguidores entre os fariseus da Galileia. Agora, na própria Cidade Santa, Jesus os humilha publicamente. Vocês se consideram defensores da Torá. Seus fariseus. Vocês são como tumbas pintadas com cal. Por fora parecem perfeitas, mas por dentro estão repletas de ossos e imundície. Cobras, ninho de víboras, acham que vão escapar de serem enviados ao inferno. Por fim, Jesus zomba dos fariseus, lembrando a eles que seus ancestrais haviam matado os primeiros profetas. Ele os desafia a matá-lo também. Vocês constroem suas tumbas e monumentos dedicados aos santos e dizem, se tivéssemos vivido nos tempos de nossos ancestrais, jamais teríamos participado do assassinato dos profetas. Portanto, vocês reconhecem que são filhos dos homens que mataram os profetas. Então, vão em frente e terminem o que os seus ancestrais começaram. A armadilha dos fariseus falhou, mas alguns especialistas sugerem que o incidente pode ter fortalecido sua decisão de se livrarem de Jesus. Qual é a reação humana mais lógica quando passamos vergonha? Vamos nos unir ao grupo que vai sumir com esse homem. Ele está nos envergonhando. Ei, tenham dó. Nós somos grandes mestres. Todos sabem disso. Somos os fariseus. Então, eu lhe pergunto, quem entregou Jesus? Vamos admitir que alguns fariseus podem estar por trás disso. Recebam o nosso Messias. No momento em que colocou os pés em Jerusalém, Jesus mexeu no vespeiro. Se o traidor de Jesus foi Judas, os fariseus ou os agentes do templo, todos os evangelhos apontam para um único mentor por trás de sua prisão e assassinato. O sumo sacerdote Caifás. O caso contra Caifás. Notícias sobre a explosão de Jesus no templo chegaram aos ouvidos de Caifás. Esse homem está se tornando uma lenda. Precisamos encontrar um pretexto para prendê-lo. E acabar com isso antes que vá longe demais.
Eu acho que o que Caifás viu em Jesus e em seus seguidores na Galileia foi o perigo de suas ideias se espalharem pela Judéia também. Havia o perigo de uma grande rebelião estourar. Poderia acontecer de Caifás ser substituído como sacerdote junto com seu grupo. Se vamos prendê-lo, terá que ser antes do início dos festejos. Caso contrário, teremos que lidar com uma rebelião. Segundo todos os 4 evangelhos, na noite de quinta-feira, Caifás agiu. Quinta-feira. Um dia para a morte de Jesus. Os guardas do templo de Caifás prenderam Jesus no jardim de Getsemane e o trouxeram de volta para a cidade. Segundo 3 evangelhos, eles zombam e açoitam Jesus antes de arrastá-lo até as suntuosas instalações do sumo sacerdote. Aqui, Caifás o aguarda com os outros membros do Alto Conselho Judaico, o Sinédrio. Você é o Cristo? Você é o filho do abençoado? Não vai responder? Segundo todos os evangelhos, menos o de João, o motivo de Caifás para prender e interrogar Jesus é simples. Caifás presidia o templo. Ele se inflamou pelo fato de Jesus ter invadido seu território e revirado as bancas dos cambistas. Escrito que minha casa deve ser uma casa de oração. O caso contra Caifás depende da credibilidade deste evento crucial no templo. A tradição cristã diz que as ações de Jesus foram tão dramáticas que ele limpou o templo da corrupção. Mas alguns especialistas analisam a estrutura física do lugar e duvidam que um homem possa ter causado tamanha comoção. O templo tem uma área enorme. Cabem aproximadamente 25 campos de futebol dentro desse templo. E com tantos peregrinos em Jerusalém para a Páscoa, o templo estaria lotado. Pense num aeroporto pouco antes da véspera do Natal. É dessa quantidade de gente que estamos falando. Se Jesus tivesse realmente feito isso dentro do templo, eu me pergunto, quantas pessoas teriam visto? Será que pessoas a 15 metros de distância teriam visto o que aconteceu? Quem poderia ter visto toda essa ação? Outro motivo faz os especialistas questionarem a exatidão histórica do incidente no templo. Muitos estudiosos acreditam que os evangelhos foram escritos depois que o grande templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 70 da era cristã. Alguns sugerem que o incidente no templo, descrito nos evangelhos, é uma metáfora para a destruição do templo, mais de 35 anos depois da morte de Jesus. É por aqui! Quando os cristãos eram judeus, que eu suponho ser o caso dos autores dos evangelhos, esse foi um acontecimento religioso realmente significativo. E uma das maneiras de afirmar isso é incluindo a destruição do templo em suas histórias sobre a morte de Jesus. A virada das mesas simboliza uma espécie de destruição, deixa a situação meio incerta e... O que os autores dos evangelhos estão tentando explicar é porque o templo foi destruído. Há uma última prova que sugere que a explosão de Jesus no templo não ter sido motivo para Caifás mandar prendê-lo. No Evangelho de João, Jesus revira as bancas dos cambistas. Mas ele faz isso 3 anos antes, durante outra visita a Jerusalém. E não houve consequência alguma. Isto aqui está parecendo um mercado!
Se o incidente no templo foi escrito para explicar um evento que ocorreu décadas mais tarde, vem a pergunta: será que isso aconteceu mesmo? E se não houve agitação no templo naquela semana, o motivo de Caifás para executar Jesus desaparece. Mas o caso contra Caifás, o sumo sacerdote, não está encerrado. Após a prisão de Jesus, o sumo sacerdote Caifás interroga Jesus. Vem aqui, vamos! Segundo 3 dos 4 evangelhos, isso ocorre antes de um julgamento convocado especialmente pelo Sinédrio, o Conselho Judaico. Mas em apenas um dos evangelhos, o de Marcos, Caifás recebe a exata resposta que queria de Jesus. Você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Eu sou. O sumo sacerdote diz: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus responde: eu sou. Esse é um momento fantástico. Ah! Precisamos chamar mais testemunhas! Todos nós ouvimos essa blasfêmia! Qual é o veredito? Culpado! Ele é culpado! O veredito de culpa dá aos sacerdotes a permissão de maltratar Jesus. Mas o Evangelho de Marcos representa o relato exato do que realmente aconteceu? Em Marcos, Jesus incrimina a si mesmo. Você é o Filho de Deus? Eu sou. Mas em Lucas e Mateus, quando Caifás lhe faz a mesma pergunta, Jesus astuciosamente foge da armadilha. Você é o Filho de Deus? Você está dizendo que sou. Mais uma vez, colocando-se lado a lado às 4 versões do Evangelho para o julgamento, surge uma série de contradições. Em Marcos e Mateus, o julgamento acontece à noite. Mas em Lucas, ele ocorre durante o dia. Em Mateus e Marcos, testemunhas depõem contra Jesus. Mas em Lucas, não há testemunhas. Eu acho muito difícil confiar nos relatos do julgamento de Jesus perante o Sinédrio, porque nós não temos fontes confiáveis de informação. Jesus foi morto no dia seguinte, então não pôde contar a ninguém o que aconteceu. E eu não creio que as autoridades judaicas se colocaram à disposição de quaisquer pesquisadores cristãos. Com julgamento ou não, os poderes de Caifás como sumo sacerdote eram limitados. Historiadores da época, como Filo e Joséfo, revelam que apenas os romanos tinham poder para mandar executar um homem. Versão brasileira, DPN Santos.